Olá, tudo bem? Aqui é do canal da Pro Valéria Maia e hoje a Pro está passando para contar uma história para vocês. Uma história muito conhecida. O nome da história é Chapeuzinho Amarelo. Mas antes da gente ouvir a história, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Se você quer receber as nossas notificações, toda vez que tiver histórias novas, você ativa o sininho para receber as nossas notificações, tá certo? Então, antes da gente ouvir a história, a gente faz uma dinâmica. Qual é a dinâmica que a gente faz antes de ouvir a história? Vamos cantar a música das palminhas, para a gente poder se atentar para ouvir a história. Então, palminhas, palminhas, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Bem forte, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Bem leve, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. E o título de hoje é Chapeuzinho Amarelo. A Pro tá gravando o vídeo aqui do meu cantinho da leitura, na minha sala de aula, tá certo? Então, a Chapeuzinho Amarelo é uma história escrita por Chico Buarque e ilustrada por Ziraldo. Chapeuzinho Amarelo. Era uma vez a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era uma cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. E não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então ficava ali, parada, deitada, mas sem dormir, porque ela estava com medo de pesadelo. Olha, Chapeuzinho. Essa era a Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que tinha, e o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe do outro lado da montanha, no buraco na Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver esse lobo nem existia. Olha tão longe onde o lobo morava. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar com um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar com o lobo, um dia topou com um lobo, que era assim, carão de lobo, jeitão de lobo, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 vovós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Olha a bocarra do lobo. Mas o engraçado é que o lobo, assim que encontrou com o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. Do medo de encontrar com o lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo, depois acabou o medo. E ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Olha o lobo aí, todo envergonhado. E ele ficou chateado. Eu sou um lobo. Ele gritou, eu sou um lobo. Mas o Chapeuzinho nada. E ele gritou, eu sou um lobo. E Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo. E Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte. Vamos, me ajuda a gritar? Eu sou um lobo. E ele gritou forte umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menina saber com quem estava falando. Lobo, 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 lobo,
Mas a Chapeuzinho, ó, não estava com cara de quem ia voltando o medo, não. Ela estava fazendo o quê? Dando risadas. Olha a quantidade de lobo, lobo, lobo. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: para sim, para agora, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu o bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou raiá, barata virou tabará, a bruxa virou chabru e o diabo virou bodiá. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o gandrá, o jacoru, o barantu e o pão bichopã. E todos os tromos. E entrou no pé de pato e saiu no pé de pinto. Quem quiser que conte 5. 1, 2, 3, 4, 5. A nossa história vai ficando por aqui. Beijão, fiquem com Deus, até mais.